Você está assistindo à rede Som Life de televisão. Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. David Watts, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e com o Dave Smith e com você. Estamos muito felizes de ter você conosco para estudarmos a Palavra de Deus. Nesses próximos dias, eu acredito que vamos estudar coisas interessantíssimas, pois Daniel vai entrar em detalhes sobre eventos que estão para acontecer em breve, sobre o anticristo, a vinda do anticristo, melhor dizendo, e ele dá mais detalhes do que qualquer outra pessoa na palavra de Deus. Então, espero que você não perca um só programa. E vamos começar, Lauren, no versículo 35 do capítulo 11 de Daniel, por favor. E alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Com esse versículo começa a história do fim dos tempos, que vai até o capítulo 12. Todo o tempo agora, totalizando 2000 anos, é omitido nas Escrituras, que inclui toda a era da igreja, porque Gabriel disse para Daniel que essas profecias têm a ver com o seu povo, especificamente nos últimos dias. O Espírito Santo agora salta de mais ou menos 2.500 anos atrás, foi quando Daniel viveu, para o tempo que ainda não aconteceu, e eu gostaria de enfatizar isso. Eu não quero que você se esqueça. É 2.500 anos atrás para mostrar a onipotência do poder de Deus. E ele deu uma informação tremenda a respeito do tempo que veio logo após Daniel. Como falamos no passado, alguns dizem que Daniel não escreveu porque é muito preciso, mas foi Daniel que escreveu. E depois salta para um tempo que ainda não tinha acontecido. E vai ser um tempo muito longo. E a razão pela qual eu sei disso é porque diz, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Senhoras e senhores, estamos próximos do arrebatamento da igreja. Não só do arrebatamento da igreja, mas da grande tribulação que virá após o arrebatamento. Estamos próximos da segunda vinda, próximos da renovação espiritual de Israel, quando vão voltar para Jesus. Isso vai acontecer na segunda vinda. Estamos próximos da batalha do Armagedon, próximos dessas coisas. E é importante para nós, como crentes, saber o que o profeta Daniel teve a dizer sobre essas coisas, porque é algo que vai acontecer em sua totalidade, exatamente como é mencionado aqui. E, senhores, quantas pessoas vocês acham nas igrejas, vamos dizer nesse país? Esse programa alcança o mundo inteiro, mas quantos estão interessados nesses eventos que Daniel profetizou? Que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer em muito breve. Isso está na lista, e eu até escutei o Doni falando sobre um pastor em Dallas, no Texas, da Igreja Batista do Sul, da primeira igreja, e ele estava pregando sobre o livro de Apocalipse. E isso é muito bom, é ótimo. Mas eu sei que quando eu estava crescendo dentro da igreja, os pregadores constantemente ensinavam sobre a profecia bíblica. Haviam homens, e sei que mulheres também, que se especializavam
Eu preguei conferências com o John Hall. Você lembra do John Hall? E também o Willard Preguei Kenneland. conferência com o Kennelon também. Eles dois sabiam muito de Exatamente. profecia. Grandes professores sobre profecia. E a maioria do que sei sobre profecia aprendi com o John Hall. E ele ensinou com um quadro bem extenso. Isso está acontecendo hoje em dia nas igrejas pentecostais? Eu vi no Facebook, um dia desses, um pastor com um gráfico no palco, e era um gráfico similar ao que usamos. Então, não está totalmente esquecido, mas eu sinto, irmão Swagger, que a ênfase das pessoas na igreja não é da volta Esse do é o Senhor, problema. é para o meu próprio bem-estar agora. Muito disso, desse foco, tem sido a mensagem da igreja. E também nós fomos removidos há 120 anos do derramamento original do Espírito Santo no século XX. E quando o Espírito Santo foi derramado, o interesse pela escatologia foi elevado, pois as pessoas começaram a ver o derramar do Espírito Santo como uma profecia do fim dos tempos sendo cumprida. Mas 120 anos depois, parece que acabou. Quando eu era criança, nos anos 80 e 90, o final dos tempos e a segunda vinda eram assuntos mais comentados, e eu acho que havia mais ensino sobre isso. Quando eu entrei para o ministério nos anos 2000, parece que as pessoas pararam de tratar sobre isso nas igrejas. A grande piada era as pessoas perguntarem: você é pré-meso ou pós-tribulacionista? Ao que as pessoas respondiam: eu sou pan-tribulacionista, eu acredito que tudo dará certo no final. Em outras Eu nunca palavras, ouvi isso, não. Isso é bom, hein? você já ouviu essa? Tudo dará certo no final, então não precisamos gastar muito tempo sobre isso. Mas quando eu entrei para a escola bíblica e seminário, os meus professores me ensinaram sobre a importância de entender a escatologia. Porque se não dermos às pessoas uma boa noção de escatologia, elas acreditarão em Verdade. qualquer coisa que disserem Isso aí. a elas. E elas cairão em erro, porque existem muitas pessoas ensinando sobre o final dos tempos de forma não bíblica. Verdade. Então, infelizmente, na minha opinião, pelo que eu vi, eu posso falar somente a partir da minha experiência. Eu acredito que em muitas igrejas que existem por aí não enfatizam o suficiente escatologia. E existem muitas pessoas que... Bem, eu me esqueci qual a passagem do Novo Testamento que fala sobre os zombadores e escarnecedores, que dizem: quando será a grande vinda do Senhor? Em Pedro, muito obrigado, eu sabia que estava em algum lugar no Novo Testamento. O que aconteceu com a grande vinda do Senhor? E eu penso que muitas pessoas estão agindo dessa maneira, zombando, escarnecendo. E elas dizem: bem, eu ouvi sobre a segunda vinda por toda a minha vida, mas eu simplesmente não acredito mais nisso, não tenho a mesma urgência. Eu acho que a pergunta é: aonde está a nossa esperança? A Bíblia fala que Cristo em você é a esperança da glória. E como Lauren disse, eu acho que muito do foco hoje é o aqui e agora. O temporário é oposto ao eterno. Pequena, devia ter umas 50 pessoas, mas ainda assim ensinava-se muito sobre eventos do fim dos tempos. E eu fui criado em meio àquilo, graças a Deus. Pessoalmente, se a televisão ela vale para alguma coisa, existe pouca coisa na televisão em relação aos eventos do fim dos tempos. Mas é pouca coisa, muito pouca coisa. E a televisão, se for um espelho da igreja, que eu acredito até que seja, eu acho que muitas pessoas estão desiludidas por causa de muitas profecias abusivas, colocando datas, ou então tentando associar coisas ao final dos tempos. Eu acho que muitas pessoas se desiludiram porque elas receberam um ensino muito ruim sobre o final dos tempos e escatologia, então elas se tornaram céticas e desiludidas. Dr. Watts, eu estou preocupado que, na realidade, seja uma falta de interesse. Isso não é pregado de trás dos púlpitos dessa maneira, então as pessoas não estão interessadas. Eu não sei se eles estão desiludidos, não sei. Acho que, na verdade, é uma falta de interesse que muitas igrejas não têm.
existe muita pouca pregação sobre o batismo com o Espírito Santo e eventos do final dos tempos e eventos escatológicos. Isso não existe. As pessoas não estão Definitivamente, interessadas existe mais. uma falta de ensino e pregação expositiva sobre o texto. É mais comum vermos a pregação por tópicos, guiada para determinados assuntos, Certo. em vez de pregar o texto. Eu concordo que existe muito Certo. pouco interesse, mas a minha pergunta é por quê? O que aconteceu? Boa pergunta. Eu ainda estou muito interessado. Eu tenho hoje 77 anos de idade e eu ainda estou pregando a palavra de Deus. Eu estou muito envolvido na obra de Deus e também estou muito interessado. Nessa última semana eu preguei em uma igreja no Alabama e uma pessoa me perguntou: você acha que o anticristo está entre nós hoje? E eu disse: com certeza, porque o Senhor irá retornar em breve. Eu acredito que ele irá retornar durante a minha vida. Eu estou esperando por ele vir. E essa costumava ser uma declaração clássica. Eu espero que ele venha durante a minha vida. E nós não ouvimos isso mais. Ninguém está interessado. John, você lê muita coisa. No que você lê, você vê muita informação sobre o que estamos discutindo aqui? Com grande respeito, eu acho, irmão Swaggart, ao olhar para o movimento do crescimento da igreja, como ele começou e como afetou a igreja, como afetou os nossos seminários, institutos de ensinos e sistemas educacionais, o aqui e agora é mais importante do que o depois. A ênfase se tornou em usar princípios seculares e meios seculares para trazer um tipo de acomodação para o crente hoje. É interessante e a ironia é a descrença que isso é, na verdade, irmão Swaggart. Acho que A você ênfase está é em certo. como vivemos. Sim, Vocês acham que Daniel entendia o que ele escreveu aqui? Nos capítulos 11 e 12, que quase todos eles têm a ver com o fim dos tempos? O que vocês acham que ele entendeu sobre isso? Vocês acham que o Senhor deu a ele entendimento enquanto o direcionava a escrever? Olha, pessoalmente, acredito que ele não entendia muito daquilo. Pedro disse que esses profetas, eles pediam para o Senhor mostrar para eles aquilo que eles estavam profetizando, porque eles não entendiam muito sobre o que Deus falava, e então buscavam ao Senhor. Se isso incluía Daniel ou não, não sei. Pode ser que ele entendesse, mas eu acho que não. irmão Swaggart, podemos ver aqui no versículo 35 até o resto do capítulo, ele está lidando mais com futuros eventos que até mesmo até Certo, esse dia certo. ainda não aconteceram. Algumas características que precisamos entender quando associamos a Daniel. Ele vai descrever de onde geograficamente o anticristo virá. Em segundo lugar, ele irá explicar o caráter desse indivíduo que virá. Então ele tem algum entendimento do que irá acontecer. Ele já recebeu um entendimento dos 10 reinos. Capítulo 7 e 8 de Daniel nós já estudamos. Desses 10 reinos haverá 4 divisões do Império Romano. Dessas 4 divisões nós veremos o que acreditamos de onde o anticristo virá, que é o que conhecemos como norte de Israel, a Síria, ou Grande Síria, que cobre a Síria, Líbano e partes do Iraque e assim por diante. Então nós vamos receber isso de Daniel. Nós vamos encontrar o caráter do anticristo, que tipo de pessoa ele é. E é claro, ele será o que nós já estudamos, o Antíoco Epifânio. Mas Daniel talvez não poderia entender completamente o que iria acontecer nos detalhes que nós podemos ver e compreender com relação a esses eventos enquanto acontecem. Nós já testemunhamos, em partes, a reunião de Israel. Não todo o Israel, mas de todas as partes do mundo. Nós temos visto, através de várias operações, a operação de Salomão, os judeus saindo da Etiópia, do Iraque, de volta para Israel. Nós temos visto o reencontro deles vindo da Europa, da América e da Rússia, judeus de várias partes do mundo, que só pôde acontecer o segundo reencontro, que não eram parte dos judeus que estavam na Babilônia, na Síria. Então isso aconteceu na sua vida, eu tenho visto no meu tempo de vida,
E isso são grandes eventos proféticos que Daniel estava esperando, que nós podemos A pregação do enxergar. evangelho para toda nação é para toda pessoa e para toda nação. Todas as nações. E Sim, isso está acontecendo agora. Agora mesmo. agora. Esse ministério é parte disso. E sei que existem outros da mesma maneira. Sim, E o derramar do Espírito Santo, que é um sinal fenomenal, e o conhecimento aumentando, é o que Daniel diz no capítulo 12 de seu livro. certo. E todas essas coisas aconteceram e estão acontecendo agora. E nos mostra que vai acontecer rapidamente. Eu não acho que o Senhor poderia ter compartilhado com Daniel os detalhes do final dos tempos, pois ele não teria entendido essas coisas. Obviamente, a modernidade das coisas, mas Israel, em primeiro lugar, como eles foram reunidos e trazidos, as coisas que as gerações que passaram viram, como o Holocausto. Mas eu creio que ele entendeu bastante sobre eles em um sentido diferente, prevendo a restauração de Israel. Com certeza. Ele previu o surgimento do anticristo. Ele previu todas essas coisas maravilhosas. Até mesmo quando ele recebeu a profecia da vinda do Messias, ele viu essas coisas no mundo espiritual, com as coisas que ele aprendeu. Então, provavelmente, ele teve mais entendimento do que damos crédito. Mas, obviamente, ter visto e compreender Mas a completamente, igreja acho que hoje, não. eu acredito que esteja Sim, entendendo muito pouco. E na maioria das vezes por causa de falta de interesse. E não se prega muito isso nos púlpitos e eles não estão interessados. nos anos 60, irmão Swegert, eu gostaria de ter dito isso antes do intervalo, mas fiquei sem tempo. 2 linhas de pensamentos foram proeminentes. E já falamos sobre isso. Uma delas é a teologia do reino agora e o outro é o dominianismo. São similares, mas têm algumas diferenças. Uma vem da linha mais carismática, que é mais inclusiva de outros, para se juntarem a eles, sobre o conceito carismático do reino agora, que é trazer a restauração do reino de Deus na terra. E Cristo vai se manifestar através do corpo de Cristo. Então não é sobre o retorno físico de Cristo, mas é o corpo de Cristo se tornando Cristo no mundo. Esta é uma linha. E a outra é o dominianismo, que é mais teonomista. Eles querem que Deus reine com as leis do Antigo Testamento, as leis civis, não cerimoniais, para regular e liderar os governos. Então nós temos que cristianizar o mundo, tomar posse das 7 montanhas, da mídia, das escolas, governos. Então a ênfase, nós falamos antes do programa sobre Agostinho, como alguns pronunciam, ou Augustino, como David pronuncia, mas no seu ensino sobre a cidade de Deus, o livro sobre a cidade de Deus que ele escreveu, ele era amilenista, ele acreditava que estamos vivendo no milênio. Ele estava pensava assim tentando mesmo? falar e ensinar que estamos construindo a cidade de Deus na terra para cristianizar a terra para Deus. Esse pensamento ajudou a promover os conceitos que são vistos na Igreja Católica e também na Igreja Reformada. Ele nunca morreu no mundo protestante, continua muito Existe proeminente. algum ensino assim no meio do mundo católico? Não, Senhor. Eles não veem a profecia bíblica no sentido de que nós entendemos aqui, É o não. reino de Deus na terra e tal? É isso mesmo. A igreja deve se tornar a presença manifesta de Deus. Eles acreditam no retorno de Jesus Cristo, mas não como nós Existe antecipamos a sua proeminente volta. pastor carismático. Eu recentemente li algo sobre um livro que ele escreveu e ele concorda com isso que você acabou de dizer. Ele acredita que o mundo irá melhorar e não piorar antes da segunda vinda. Certo. E eu não consigo enxergar como conciliar isso com as escrituras, Não. mas eles acreditam que o mundo irá melhorar. Eu acredito que a igreja verdadeira de Jesus, estará forte, saudável, e nós teremos uma grande colheita, mas o mundo como um todo não irá melhorar. Nos últimos dias, tempos trabalhosos viriam. Homens seriam amantes de si mesmos, orgulhosos, desobedientes aos seus pais, não seriam agradecidos, seriam acusadores, não teriam medo daqueles que são bons e das autoridades, amariam mais os prazeres da vida e da carne do que os prazeres de Deus, tendo aparência de santidade, mas negando o seu poder, afaste-se desses. Não parece que vai Não parece um melhorar, não, viu? avivamento. Mas há um sentido também, se você voltar para Daniel, alguns comentários aqui. Ele era totalmente focado
na nação de Israel. É verdade, é mesmo. E o que ele escutou sobre o futuro de Foi o que Israel, o anjo disse. certo, o assustou grandemente e o deixou fisicamente doente. Para entender tudo isso, ele diz em Daniel 12:8, e eu ouvi, mas não entendi. Então ele mesmo diz que ele não compreendeu. Ele viu que o futuro de Israel não era bom. E ao vermos isso hoje, eu acabei de voltar da área de Nova York e o pastor lá que eu estava ministrando me disse que o dominianismo estava crescendo fortemente naquela área. Ainda não acabou. Essas coisas que o John estava falando está crescendo Eu fortemente. ouvi o que o Dr. Gray falou, mas o que é que esse dominianismo quer dizer? O dominianismo é a ideia, de novo, no pensamento amilenial, a era que estamos falando, dos 1000 anos do milênio, nós estamos nela. Então agora é o tempo da igreja se levantar. Há dois pensamentos, reino Eles têm que agora e dominar. dominianismo. É nossa responsabilidade. Eles pegam o mandamento de Gênesis 1:26, de dominar o mundo. Os cristãos devem cristianizar o mundo. Nós temos que ter autoridade nos governos, ter autoridade sobre a educação, a mídia, sobre a mídia, a televisão, para levar a mensagem cristã e moral do cristianismo. Os teonomistas acreditam em pegar as leis civis do Antigo Testamento e fazer delas as leis da terra. Será que esse grupo, John, será que eles acreditam que vão preparar o mundo para Cristo? No final dessa preparação, aí sim Cristo irá voltar para a terra. Como você pode olhar o que está acontecendo no mundo agora mesmo e achar que isso... Eu tenho a exata Boa resposta para pergunta. isso, pois eu estava lendo sobre isso outro dia. Os seus líderes, eu não podia mencionar o nome deles, pois alguns já morreram, eles acreditam nisso, que as coisas vão piorar tanto que a oportunidade para eles vai aparecer para se levantarem e trazerem a solução. É o que eles acreditam. Então eles não veem isso como negativo, eles estão esperando por essa oportunidade para se levantarem e tomarem vantagem disso para o reino. Irmão Swagger, você pode olhar para a profecia do apóstolo Paulo, que você acabou de citar, e eu acho que também nós temos que considerar a ideia de que haverá uma forte distinção e separação entre aqueles que são verdadeiramente em relacionamento com Deus e aqueles que não. Mais uma vez, a religião vai estar em evidência, mas aqueles que estão em um relacionamento certo com Cristo, confiando nele, dependendo em quem ele é e o que ele fez no Calvário por nós, nós podemos esperar que desse grupo de pessoas haverá um contínuo crescimento e evangelismo. Mas eu acho que a maioria das pessoas estarão mais nas igrejas do que salvas. Será um grande segmento de pessoas que fazem do mundo pior do que fazer dele melhor. E fora dessas duas doutrinas, o reino agora e o dominianismo, o que tem influenciado a igreja nos últimos 30 ou 40 anos? A palavra rema, uma vida com propósitos tem sido uma grande parte disso. O modelo da igreja neoliberal Verdade. também segue A o graça. modelo de uma vida com propósitos. A Revolução da Graça nasceu da doutrina da palavra rema. Então, a fundação dessas doutrinas, eu sei que você estudou a palavra rema, todos nós provavelmente, elas não ensinam nada sobre a profecia bíblica. Uma vida com propósitos ignora Verdade. completamente. Eu ouvi o líder deles dizer, eu não entendo nada disso. Sim, pense nisso. E o nosso tempo acabou, aconteça o que acontecer, não perca os próximos programas. Se você perder, você vai se arrepender.